né? O Art Concierge do Rosewood, Vinícius Romancini. Merci beaucoup. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente faz, do nosso trabalho, da nossa jornada. E estou muito animado para compartilhar um pouco desse universo com vocês. Legal. O tema de nosso podcast é o novo luxo, arte, experiência e significado. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Quem é o Vinícius e o que faz um Art Concierge, né, num hotel como o Rosewood? Ótimas perguntas, adorei. Bom, então eu me chamo Vinícius Romancini, sou formado em hotelaria, mas apaixonado e praticante de arte desde que eu me entendo por gente. A arte sempre esteve na minha vida desde muito pequeno, desde 7 anos. Segui o caminho da hotelaria, da hospitalidade e de alguma forma a hospitalidade e a arte se cruzaram à medida em que ambas falam muito do ser humano, né? É tudo sobre o ser humano e para o ser humano. Então, de alguma forma, esses dois caminhos se encontraram na minha vida. E no Rosewood São Paulo encontramos ali uma plataforma onde justamente a hospitalidade se apoia na arte e a arte se desdobra como uma linguagem da hospitalidade. E ali encontrei um papel onde eu pudesse realmente contribuir com todo esse background, seja de hospitalidade quanto de arte. Nos conta concretamente o que faz o seu papel dentro de um hotel como o Rosewood. Muito bom. O Art Concierge, então, é uma figura que essencialmente é um grande conector então, entre a propriedade e o mundo externo. Seja através de captar projetos para dentro da propriedade, então desenvolver junto de curadores externos muitas vezes uma agenda de exposições, os serviços que tocam arte e cultura, seja visitar museus, a galerias, a elementos de arte, eventualmente shows, são todos assistidos por essa figura, então prestar esse serviço e acompanhar, garantindo que esses hóspedes estejam conectados com os melhores fornecedores que a localidade fornece. Além então de apresentar a coleção permanente da propriedade, que é o começo de tudo isso, que é de onde difunde essas atividades e onde as demais iniciativas vão se derivando. Além de fazer a curadoria então dos elementos que estão ali dentro disponíveis, muitas vezes para venda ou minimamente para apreciação. Então, essa pessoa ela é um grande conector e um grande captador, talvez um tradutor do mercado de arte externo para dentro da propriedade, entendendo como que todas essas ofertas externas conseguem se adaptar a um plano geral de comunicação que existe no hotel, a uma estratégia geral, visto que tudo ali comunica, né? Existe uma mensagem sempre sendo dita, e a ideia é que essa figura consiga mediar e trazer então projetos que corroborem com esse plano e ao mesmo tempo proporcionem para esses hóspedes e visitantes experiências únicas, memoráveis e que além de tudo enche a vida deles de muitas novas descobertas. Legal. Eu queria a gente contar um pouco lá atrás sobre a história do Rosewood, como que vocês incluíram a arte, como fez parte até do conceito inicial do hotel. Muito bom. Sem dúvidas uma espinha dorsal no projeto, né? A arte é um fio condutor que passa todas as áreas do hotel. E isso nasce principalmente dessa celebração à cultura. Existe um pilar muito forte na marca, que é o sense of place, ou a gente pode encurtar para place, que representa essa capacidade que as propriedades têm de transmitir a cultura local. Eu diria que a cada nova propriedade, a cada nova cidade, existe uma valorização imensa do que é local, do que é humano, de onde está a presença humana ali naquela produção. E isso se transmite nas propriedades através da gastronomia, da arquitetura, do serviço. E a arte é, por excelência, o fruto desse conjunto, né, de códigos, desse imaginário, talvez, que permeia uma cultura e que os artistas, de alguma maneira, estão conectados com esse ambiente aí material e eles plasmam isso. Então, quando a gente olha para a arte, a gente está vendo totalmente o resultado desse conjunto de códigos. Então, é natural que, de alguma maneira, essa facilidade seja trazida, esse instrumento seja trazido para o ambiente do interior das propriedades. E é justamente nesse cerne que acontece a entrada da arte na propriedade enquanto um elemento que nos ajuda a compartilhar da cultura local, que nos ajuda a apresentar o Brasil para quem chega até a propriedade, seja através das matérias-primas, das estéticas, das diferentes técnicas, né? O nosso país, ele é extremamente plural. Nós temos diversas culturas que chegaram em diferentes paisagens e essa interlocução que aconteceu foi gerando tudo que a gente vê hoje como essa riqueza cultural, realmente. Então, quando a gente se apoia na arte, a gente traz, além de tudo, um elemento que nos ajuda a contar essa história de uma maneira visual, de uma maneira
imersiva que traz a percepção que ativa outras áreas do ser humano, eu diria. Eu acho que seria legal a gente ilustrar de maneira mais concreta, né? A gente está num podcast que é apoiado pela Faculdade Sebrae, então, para alguém que quer empreender na parte de hospitalidade, o que você acha que é importante integrar dessa parte de arte? Que é fazer desde o início a curadoria de artistas em linha com conceito? Qual dica você daria, assim? Muito bom. Acho que o projeto que nós temos, ele é um fruto de diversos profissionais, é um conjunto de pessoas que se dedicaram muito ao que fazemos. E quando a gente fala de curadoria, não posso deixar de mencionar o nosso curador de arte, Marc Potier, que é uma figura digna de nota, que se debruçou sobre o Brasil e sobre entender essas diferentes paisagens e matérias-primas. E quando a gente fala de um projeto como esse e de iniciar um projeto, eu diria que mergulhar realmente no que é aquele lugar, né? De onde vêm essas técnicas, o que é a produção artística que aquela cidade, aquela localidade apresenta. E, além de tudo, buscar por artistas que tenham histórias inspiradoras, que possam continuar essa narrativa, inspirando quem vê, não só pelo aspecto visual, pela riqueza, né, daquela apresentação, mas também por tudo que vem junto com esse artista. Afinal de contas, quando você escolhe uma obra, você não está só pegando o elemento material. Existe todo um conjunto de narrativa, de propósito que está por trás daquilo. Então, para um empreendedor que inicia um projeto como esse e que busca trazer arte para o projeto, eu diria que a primeira grande missão é se permitir mergulhar no que é realmente a cultura daquela cidade, buscar por esses elementos, muitas vezes em lugares em que eles não estariam normalmente. Não necessariamente você vai achar isso dentro de uma galeria, mas também vai. Mas muito mais se abrir para o que realmente aquela comunidade produz, o que é o resultado daqueles hábitos todos, e convidar parceiros que então possam aportar, né, não só a qualidade artística deles, mas também essa narrativa. Legal. E nos conta um pouco, vocês criaram um tour de arte dentro do Hotel Rosewood. Eu acho que, né, como a gente fala de empreendedorismo, às vezes a gente acha que só tem que criar produto na linha de hotel, mas vocês estão criando produto de experiência. Nos conta um pouco desse tour de arte. O tour, ele se criou, eu diria. Na verdade, ele foi é um produto quase que espontâneo, que, além de tudo, nasce dessa resposta. Eu acho que o hoteleiro, por excelência, ele é o antecipador. De uma maneira geral, a hotelaria, ela se dedica a atender as necessidades desse visitante, desse hóspede, mesmo quando ele ainda não tem consciência de que elas existem. E, por outro lado, ser muito sensível aos movimentos que vão acontecendo. O tour, ele nasce principalmente de um grande número de visitantes que tinham curiosidade por saber o que havia ali dentro, como era a propriedade. Naturalmente, a coleção chamou muita atenção. E para que isso fosse organizado de uma maneira realmente profissional e exclusiva dentro do que a gente se propõe a oferecer, que é essa interação genuína, essa conexão com as pessoas, essa troca de realmente conhecimento, estruturamos então uma proposta que passa não só por apresentar essa coleção e trazer as informações corretas, né, e de fato que tem um fundo de pesquisa, mas além de tudo que compartilhe um pouco daquele universo e finalize então com um brinde no nosso rooftop para celebrar esse momento de conexão, de identificação, talvez. Afinal de contas, o que é apresentado ali gera muita conexão com as pessoas, elas se percebem naqueles trabalhos, naquelas produções. E acabou então que, como uma resposta a todo esse movimento e a uma necessidade que já existia, estrutura-se esse produto, que virou um produto, mas ele nasce muito mais da nossa intenção de proporcionar para essas pessoas uma visita que seria dentro do que a gente entende que é o padrão, que vai permitir que a gente troque com essas pessoas, que elas perguntem e a gente volte essa resposta dentro do que a gente pesquisa. Então é muito mais uma resposta e muito mais uma antecipação de algo que já existia e naturalmente se transbordou em também um produto que é de grande sucesso. Nós temos quatro slots por dia. Atualmente percebemos, inclusive, que não só o hóspede que vem para lazer consome, mas também os corporates, as empresas, passaram a entender que, além de tudo isso, é uma imersão num universo de luxo. Nunca nos propusemos a oferecer essa imersão no universo do luxo
foi muito mais uma visita que compartilharia da nossa coleção e da história de São Paulo. Mas de algum jeito, tudo isso se afiniza e é isso que as pessoas entendem ao final dessa experiência. Legal. E é um sucesso, eu diria que é um sucesso todos os dias, com muita frequência, e também vem de um cerne de você compartilhar o conhecimento por trás das coisas, que por excelência também é um ato de hospitalidade, sabe? Sim. E me conta um pouco, você como que funciona a seleção dos artistas? Com certeza tem artistas que estão nos ouvindo, que estão se perguntando, será que eu posso expor também no Rosewood? Como que funciona essa curadoria? Muito boa a sua pergunta. Eu diria que nós somos eternos curiosos. Acho que todos os seres humanos são curiosos e a gente busca sempre por histórias inovadoras, por jornadas que nos inspirem e, além de tudo, que possam fazer isso pelos nossos hóspedes também. Então, a ideia de toda a seleção que nós temos ali é apresentar tudo o que está pulsando aí nesse inconsciente, talvez, do povo brasileiro. E a gente procura por artistas e projetos que possam nos ajudar a contar isso para o hóspede. Apresentar arte de qualidade, não só uma qualidade visual, mas de matérias-primas, de uma riqueza material e de expressão. E que, por outro lado, tenham jornadas que façam sentido com o que a gente busca, com o propósito da propriedade. E essa seleção, então, é feita buscando alguns critérios que passam pela análise estética, naturalmente, pela jornada, propósito, narrativa daquela peça, origem das matérias-primas, né? Visto que ali a gente tem um cerne muito forte sobre a sustentabilidade, como que a gente atua no meio ambiente sem deixar a nossa marca. E existe uma cadeia de aprovações. Temos um grande propositor e parceiro, que é o nosso curador de arte, Marc Potier, que traz e capta esses projetos, assim como existem iniciativas que chegam naturalmente através de outros caminhos, e existe aí uma avaliação desses projetos e de cada uma dessas narrativas em função do plano de comunicação. Eu diria que nós temos uma mensagem geral, anual, né? Existe uma programação feita, e dentro do que nós queremos falar e o que queremos apresentar para o nosso hóspede, nós encaixamos esses projetos para que eles potencializem essa mensagem. E por outro lado, a gente, enquanto plataforma cultural, além de tudo, viabiliza, né, e traz luz a esses elementos que podem e merecem ser ativados, que merecem ser vistos pelos nossos hóspedes, que são pessoas interessantérrimas. Então é muito mais unir dois elementos que já se procuram de alguma maneira. Eu queria, talvez, para sair um pouco do corporativo, talvez você contar um pouco histórias de quais exposições artísticas você acha que mais marcaram o hotel, ou um artista em particular que você quer mencionar. Muito bom. Nós temos uma seleção fantástica, na verdade. Eu diria que são mais de 50 artistas, todos eles com histórias inspiradoras, uma brasilidade muito latente, muito, muito frequente. E o exercício que nós fazemos lá e que frequentemente é feito é essa menção à história daquele prédio. A gente está no antigo hospital. Acho que tudo isso influenciou muitos artistas, todos eles beberam dessa história e devolveram ali, dentro de um contexto muito assertivo, a cada um desses projetos. E é por isso que, na verdade, surge o tour, porque quando você olha para todos os projetos individuais, eles são muito fortes, mas quando tudo isso se juntou, criou um corpo, criou quase uma alma, e foi o que viabilizou que esse roteiro surgisse naturalmente. Acho que dentre as diversas histórias muito especiais que temos ali, Você mencionou uma artista que usa IA, não? Você falou, né? temos a Nanda Nau, por exemplo, uma grande artista muralista brasileira. Além de ser uma mulher extremamente inspiradora, se coloca nesse ambiente da arte de rua que muitas vezes não estamos acostumados a ver mulheres. É uma visão extremamente inusitada e muito inspiradora, realmente. E a Nanda trabalha com uma pesquisa de multiculturalismo brasileiro. Então, ela vai atrás de ícones e símbolos de diferentes culturas, buscando acessar esses códigos que moram em algum lugar dentro de cada ser humano e que ativam as pessoas, mesmo que elas não tenham consciência. Ela traz no trabalho dela muitas estampas e muitas cores, e além de tudo, figuras femininas, geralmente muito bem representadas, na posição que talvez elas mereçam, de muita visibilidade. E ela, em conversas, a gente troca bastante sobre esse processo criativo e utiliza-se dessas ferramentas atuais para, além de tudo, ganhar eficiência. Acho que, além de tudo, todo o avanço tecnológico, as IAs, por exemplo, trazem para o mercado de arte tempo. O artista, ele se dedica a muitas coisas, muitas frentes.
E o que é possível ver agora é que as pesquisas já são feitas a partir desses elementos, utilizando da IA para fazer pesquisas culturais nesse caso, buscar por elementos visuais, até mesmo simulações de propostas, de ideias. Então, existem várias facilidades que vão sendo desdobradas a partir da IA, e ela com certeza utiliza disso como muitos artistas. A gente percebe claramente que essa realidade chegou e o artista, enquanto pessoa sensível que entende o que está acontecendo, vai junto desse movimento e já é claramente utilizado por a maior parte dos artistas que eu conheço, diga-se de passagem. E eu queria a gente falar um pouco do tríptico, né? Desses Muito três bom. artistas que foram pioneiros na pichação e hoje têm um lugar de destaque no hotel de luxo como o Rosewood. Então, nos conta desse blend inusitado. Muito bom. Tríptico, inclusive, que me lembra estar fazendo um projeto para nós e mandaram uma simulação via IA, inclusive. Então, você vê que claramente é algo que já existe, já permeia o mercado, né? Então, são três artistas, histórias muito especiais. Cada um deles veio de lugares diferentes, de um background que passa pela expressão da rua, né? Então, a pichação, além de tudo, é um elemento que estava na vida do ser humano desde a época das cavernas. A gente tinha os homens das cavernas escrevendo nas paredes para se manifestar, para se expressar. E é dessa mesma origem o que eles fazem. Um grupo, então, composto por três artistas. Afinal de contas, o termo tríptico define uma obra, então, que é composta por três partes. Um deles se chama Sator, muito focado, então, em geométricos. Ele é um exímio artista de arte geométrica, muito inspirado no modernismo brasileiro, inclusive. Temos Caligra Picho, que é um artista daqui de São Paulo, que se inspirou e desenvolveu uma técnica de escrita, uma caligrafia inspirada na pichação de São Paulo, que é extremamente icônica, muito mais reta do que nos outros países, por exemplo, e que tem, então, esse trabalho de escrita abstrata, sugere letras, mas não escreve nenhuma letra, mas você entende o que você conseguir a partir disso. E temos o Senki, que junto dos dois formam esse trio, e que ele trabalha muito mais na figura humana, representa de alguma maneira muito da vida, né, que ele viu na comunidade, por exemplo. E juntos os três, além de tudo, fazem um exercício muito especial de colaborarem. A gente sabe que existe uma identidade muito forte na produção artística, e se permitir acessar-se, né, deixar que outros artistas entrem naquela produção, entrar num consenso, numa harmonia, é um exercício muito sofisticado. E, por outro lado, a gente percebe que, através do trabalho deles, a gente consegue contar para o hóspede como é São Paulo, o que é o sense of place de São Paulo, como que as nossas cores e texturas se manifestam. E é a partir desse ponto que eles se fundiram ao projeto, eu posso dizer assim. Eles estão por vários espaços do hotel. E, de fato, é um grupo, então, que representa muito bem essa transição, né, entre o mercado talvez informal, que é o da arte de rua, que muitas vezes acontece numa parede, e marca a entrada no mercado formal, em galerias de arte. A parede deixa de ser o principal suporte para dar lugar à tela. Essa estética que muitas vezes estava vinculada à vida urbana vem para dentro dos espaços, e, além de tudo, evidencia talvez uma visão sobre cultura que não é muito difundida. Mas o que de fato é a cultura? O que é valioso para nós? É exatamente isso, é a expressão humana, é o conjunto, então, de hábitos que fazem com que cada localidade, que cada lugar seja único, seja irrepetível, e que faz com que as pessoas queiram conhecê-los. Então, esses três são muito inspiradores e nos ajudam a contar essa história, eu diria. E eu acho que também tem um espelho que a gente pode fazer com o empreendedorismo, de saber fazer o blend com pessoas que complementam, né? Então, eu acho que o tríptico, para quem não conhece, vale muito seguir nas redes. E eles têm uma técnica de pintura onde eles, né, fazem essa colaboração na tela. Eu acho que cada bom empreendedor tem que fazer esse tipo de colaboração. Eu queria falar um pouquinho de como vocês equilibram artistas consagrados e talentos emergentes. Como que vocês fazem esse blend aí? Muito bom. Acho que, enquanto plataforma cultural, é parte do nosso propósito viabilizar, então, o acesso e a realmente iluminar, então, os pontos que merecem ser iluminados, os que têm trajetórias especiais, que apresentam, né, um caminho luminoso pela frente. E, por outro lado, existe um compromisso com o hóspede de aportar conhecimento e aportar, então, arte de qualidade. Acho que essas duas vertentes, tanto de
ser um espaço de fomento e de divulgação desses artistas que emergem a cada dia, quanto esse compromisso com trazer obras de qualidade vão nos ajudando então a mediar, a balancear os elementos que já são renomados no mercado, que já estão consolidados e que trazem uma patente, né, e já tem uma prerrogativa validada. De alguma maneira, existe um movimento de colaboração, porque esses mesmos nomes validam o trabalho dos artistas que chegam a seguir. Esse diálogo ele é muito recorrente e é muito produtivo para todos os lados, eu diria. Então, a gente mede isso, né, e a gente tem esse balanço à medida em que buscamos ser uma plataforma e também proporcionar ao hóspede momentos únicos. Existem coisas que acontecem somente lá, como encontrar artistas extremamente renomados andando pelo corredor. Quem são? Meus Arrumando contar, a gente quer as histórias. A gente tem, eu diria que das nossas exposições, inclusive, temos grandíssimos artistas, por exemplo, Denise Milan, que saiu há pouco da Galeria Selva, uma artista extremamente inspiradora também, uma jornada muito especial com uma pesquisa científica que busca entender, né, e contar para as pessoas um pouco da memória das pedras e dos minerais. A pesquisa dela fala muito sobre essa memória que está ali dentro dos cristais, das gemas. Ela tem toda uma produção que passa das pedras e vai para o bronze. E durante a exposição era muito, muito comum encontrá-la pelo jardim, seja visitando a exposição com algum parceiro, com algum cliente, com algum colecionador. E essa é com certeza um encontro que dificilmente você vai ter em outros lugares. Assim como artistas da nossa coleção que, eventualmente, estão por ali para lamber suas crias, para enviar suas obras, para mostrar para alguém. Esse tipo de coisa acontece diariamente, eu diria, muito recorrentemente, e faz parte desse lifestyle que vai se formando de uma maneira muito perene e genuína. Nada disso é intencional, isso simplesmente vai acontecendo como grandes coincidências extremamente bem-vindas, que a gente adoramos ter todos esses artistas ali perto de nós, entendendo até mesmo o papel que o trabalho deles tem na vida dos hóspedes. Muitos nem visualizam o quanto tudo aquilo difunde, acessa as pessoas. E o nosso exercício é também ser essa plataforma, não só para o hóspede, né, trazer essa arte de qualidade para o hóspede, mas talvez comunicar para o artista, deixar ele saber o quão especial é o trabalho dele, como aquilo para a gente é luxo. Dentro daquele universo, inclusive, eles são as nossas estrelas, apesar de recebermos muitas, mas dentro daquele universo, daquele ecossistema, essas são as figuras principais, né, no nosso dia a dia. E trabalhamos muito para que esse cenário venha a ser cada vez mais fomentado e difundido, e é nisso que consiste as nossas ações, no que toca a arte e cultura, eu diria. E como você, falando agora um pouco de tecnologia em linha com o evento que a gente está hoje, como você vê que a tecnologia está transformando a hospitalidade de luxo? Uau! Bom, acho que o mundo inteiro, na verdade, tem se transformado, né? Acho que à medida em que a tecnologia influencia diretamente na forma como o ser humano se relaciona, né, entre si, com o mundo e com a informação, isso naturalmente transborda para como o hóspede consome e também como nós, enquanto prestadores de serviço, podemos ser mais eficientes. Então, eu acho que, além de tudo, ela traz eficiência, ela traz facilidades e ela traz tempo para que a gente se dedique a coisas que somente os seres humanos podem fazer, que é gerar conexão, que é aportar cultura, trazer experiências que sejam memoráveis. E eu diria, então, que, essencialmente, resumindo bastante, um papo que pode levar horas aqui, porque são muitas as influências positivas, ela traz, essencialmente, tempo, ela viabiliza que nós otimizemos os processos para que a gente possa se dedicar a algo que só os seres humanos podem fazer, que é realmente a conexão humana que existe nessas interações. Legal. E vamos se projetar um pouco em 2035. Com certeza tem muitos empreendedores que estão nos ouvindo. Como você projeta a hospitalidade em 2035? Como você vê o hotel do futuro? Acho que a gente começa a ter desde já um pouco dessa sugestão, né? As pessoas, elas cada vez mais estão buscando conexões profundas, eu diria. Acho que o exercício todo do avanço tecnológico, ele mostra, por outro lado, que todos nós temos essa necessidade, né? Essa necessidade de realmente se conectar. Então, eu diria que em 2035, a gente vai estar em um momento, né? A sugestão que me vem é um mundo onde os avanços já estarão tão
sofisticados a ponto de que nós vamos buscar realmente essa conexão genuína, esse contato entre os seres humanos. Então eu acho que todo o avanço ele vai já ser inexorável, ele já está com a gente, mas os seres humanos vão buscar cada vez mais esse aspecto humano nas interações. Isso naturalmente é a excelência da hospitalidade, é justamente sobre as interações entre as pessoas, em antecipar essas necessidades, em atender talvez necessidades que são um pouco mais sutis do que simplesmente dormir, comer, ter uma boa cama, ter um conforto estético. Existe essa necessidade de expandir a consciência, de conhecer novos horizontes, de conhecer o mundo. E acho que em 2035 a hospitalidade vai muito mais para o lado de viabilizar essas novas descobertas e fazer com que o simples ato de se hospedar se transforme realmente em algo que aporte cultura, que seja memorável. Isso vem a partir de várias frentes, mas com o apoio e com a realidade da tecnologia que já está desde agora aqui e que com certeza vai viabilizar que esses momentos realmente tenham um tempo de qualidade, eu diria. Legal. E você tem uma obra que te toca particularmente, que você acha que todo mundo deveria conhecer, um artista que te tocou particularmente, talvez? Tenho muitos, eu diria, mas aproveitando que já mencionamos ela mais cedo, uma obra que é muito especial e que fala a respeito de como o Brasil é rico e que ajuda muito a entender o que aconteceu no nosso país para que trouxesse cada um de nós ao momento presente, é o Corredor Dourado e Prateado de Anandanaú, no 6º andar da maternidade. Ela que ocupa todo esse andar e que traz de um lado um rosto que remete à matriz europeia e no outro lado nós temos um rosto que remete à matriz originária brasileira, e conectando as duas figuras nós temos diversas padronagens que são inspiradas em tecidos, em vasos, em trabalho de cerâmica. A artista foi coletando vários desses códigos e quando você se vê naquele corredor, além de ser tudo muito imersivo, visto que ela cobriu todo o corredor com telas e pintou, você, além de tudo, entende um pouco da sua própria história, de como todas essas culturas se fundiram para apresentarem hoje o que nós temos como Brasil. Então, aquilo é muito tocante para mim, porque conta uma parte da nossa história, apresenta a potência da arte brasileira e toda essa exuberância. E por outro lado, é quase inexorável. Tem até pessoas que pulam. É tão atrativo esse trabalho que as pessoas pulam do elevador muitas vezes quando abre e elas nem têm que descer ali, mas elas querem saber o que tem e elas saltam. Aham. Então, isso me toca bastante, não só pela mensagem dessa obra, mas também pelo que eu vejo que ela causa nas pessoas. Além de tudo que está ali está interagindo com as pessoas. Acho que é isso que marca cada lugar daquele espaço. A maior obra de arte daquela propriedade é o próprio Rosewood. Acho que uma obra que as pessoas não deveriam sair de São Paulo sem conhecer é com certeza o Rosewood São Paulo. E essa interação toda é o que aporta conexões genuínas, situações muito especiais, momentos memoráveis. E a gente trabalha diariamente para que isso seja cada vez mais fomentado e difundido. Legal. E aí, para terminar esse podcast, eu queria saber se você tem um recado que você quer deixar, talvez, para uma nova geração de empreendedores que querem revolucionar o setor de hospitalidade e arte. Talvez uma dica que você teria gostado de ouvir lá atrás, quando você começou. Eu diria que, assim como a arte, toda a oferta, né, que nós nos propomos a fazer, ela precisa ouvir o ser humano. Eu acho que, além de tudo, estar atento a esses movimentos e buscar realmente entender o seu público, muitas vezes um público nichado ou um público geral, mas, além de tudo, a sensibilidade humana ela nunca pode ser esquecida. A arte parte exatamente desse mesmo lugar, ela vem de um plano onde o artista materializa muito do que está ali no subconsciente, e eu acho que o empreendedor, ele como artista, ele também deveria ser sensível a esse ambiente que está antecipando muitas vezes o que vem a seguir, o movimento do mercado, o que o mercado precisa, o que aquele cliente quer. Então eu diria que esse novo empreendedor, assim como artista, ele deveria confiar muito em si, na tua percepção. Claro que estudar para isso, para que ele tenha cada vez mais ferramentas para seguir, né, o seu caminho, mas ao mesmo tempo nunca deixar de ouvir o mercado, o cliente, porque é aí que mora o sucesso do que ele vai propor. Eu acho que isso está muito em linha no que a gente ouviu no podcast de hoje de manhã sobre IA e moda, que antes de ir no prompt tem que fazer o trabalho de campo, tem que conhecer seu público para depois usar a IA da forma certa.
Muito obrigada, Vinícius. Você quer deixar as redes, talvez, do Rosewood para as pessoas seguirem? Sem dúvidas, @Rosewood São Paulo. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz com esse espaço, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que temos por lá. E fica aí o convite para que venham nos visitar para conhecer essa obra-prima da produção brasileira, que celebra a criatividade brasileira e que, além de tudo, é um espaço que está aberto a todo mundo, eu diria. Então não deixem de conhecer. Perfeito. E vocês serão muito bem recebidos pelo Vinícius. Obrigada, viu? Eu quem agradeço. Muito obrigado.